Números capítulo 13. Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parim, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes. Eu vou parar aqui, estrategicamente, para deixar para ler esses nomes aqui futuramente. Depois vocês me lembram, vou ler esses nomes aqui. Tá bom assim? Vamos dar uma paradinha por aqui. E eu vou compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Depois, então, nós pretendemos prosseguir em outras oportunidades falando sobre esse mesmo assunto. A primeira coisa que eu gostaria de trazer à nossa memória é que nós estamos numa corrida. Espiritualmente falando, nós estamos numa corrida. Só que essa corrida não é uma corrida de 100 metros. Vocês já viram como é que é a corrida de 100 metros? Tum! E lá vai o homem mais veloz do mundo. Está lá ele. Qualquer pessoa que fizer assim, todo mundo lembra que ninguém consegue correr com aquele cara. É bom. Mas a nossa corrida não é essa. Nossa corrida é lenta, é longa, com muitos e muitos obstáculos. Imagina quando eu falo de obstáculos, estou falando daquelas coisas horríveis, aquelas coisas que aparecem de repente na sua frente, e a finalidade dos obstáculos é fazer você correr no sentido contrário, você desistir. Porque os obstáculos vêm com a cara feia, cheia de careta, né? Levantando na sua frente, fazendo todo tipo de coisas para poder fazer com que você desista. Então a gente vai ver. Todo esse contexto, né, que nós acabamos de ver, eu acredito que estou falando aqui para a maioria daqueles que já conhecem muito bem essa história. O Israel estava prisioneiro, lá no Egito. Levantou-se um rei, e a Bíblia diz que ele não conhecia os feitos de José. Na verdade, isso é uma força de expressão. Não é que ele não conhecia, é que ele percebeu que o povo de Israel, com o seu grande crescimento em números, em inteligência e capacidade, passou-se a oferecer um risco muito grande para a nação do Egito. Ele pensou assim: esse povo, eles são espertos demais, são fortes, são inteligentes, são sábios, e não vai demorar muito tempo, esse pessoal vai tomar o nosso país. Na verdade, o povo de Deus é inteligente mesmo. Porque nós, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós passamos a possuir a mente de Cristo. Então essa é a diferença. Nós precisamos demonstrar essa diferença, porque isso existe em nós. Então, o povo, vocês conhecem muito bem, o povo foi liberto, o Senhor, por sua mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito. Eu fico pensando, meu Deus, mas por quê? O Senhor não facilitou as coisas para o povo de Israel. O Senhor tem tantas formas, a Bíblia fala que o Senhor é multiforme em sua sabedoria.
Quando a pessoa ouviu a palavra de Deus pela fé, ele abriu a boca, confessou Cristo como Salvador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Poderia dar ali infarto, dar ali, pum, cair para trás, morrer e vai para o céu. Pronto, acabou. Não pecava, não falava mal de ninguém, não dava problema para as igrejas, não voltava a cair de novo, não desistia. Conta-se uma história assim, um pastor levou um carro muito difícil, ninguém mais tinha esperança dele, levou para o alto mar. Você, eu e ele, pastor forte. Agora eu vou pregar o evangelho desse tabu, quero ver se ele não vai converter isso. E lá vai, testando, ele vai testando, e vai para o alto mar. E ele era magrinho. O pastor pregou e falou assim: rapaz, o que falta? Nós estamos sozinhos aqui, decidão, só céu e mar. Por que o senhor aproveita aqui, eu e você, ninguém está escutando, só eu e Deus? Por que você não aceita Jesus como Salvador? Eu falei: então eu aceito. Então, tá bom, eu vou te batizar agora. Vai para o céu. Ele sabia que ele ia cumprir isso quando chegasse aqui. Mas não é assim. Nós precisamos perceber uma coisa: que o povo de Israel tinha uma coisa que Deus conseguiu tirar muita coisa do povo de Israel, mas uma coisa que Deus não conseguiu tirar deles foi a mediocridade deles. O pessoal do interior fala nhaca. O cheiro da cebola, do alho, do pepino estava impregnado daquele povo israelense que nem a terra de Canaã, do qual eles estavam a caminho dela, uma promessa de Deus dizendo que aquela terra mandava leite e mel, nem aquilo fez com que eles esquecessem. Todos os legumes, de toda aquela cebola, toda aquela linhaca toda do alho, estava impregnado desde que não conseguiu tirar. Mas por que muitas vezes Deus escolhe caminhos tão difíceis para a gente trilhar? E baseado na vida de Jó, apenas para vocês se interiorizarem dentro desse assunto, Jó disse que antes ele conhecia Deus porque ele ouviu falar muito de Deus. Mas depois de um caminho tão difícil que Deus permitiu que ele passasse, ele disse assim: Senhor, agora eu não te conheço porque me falaram do Senhor, mas os meus olhos e exatamente aqui, nesse contexto aqui do capítulo 13, o que nós vemos? Nós vemos que Deus, aquela jornada ali do povo de Israel pelo deserto, ele falou para Moisés: diga ao povo que é hora de acamparem. Essa parada é a estratégia de Deus. Diga o povo parar aqui. Aquela parada era exatamente no ponto onde eles já podiam avistar ao longe, mas já podiam avistar a terra de Canaã. Ali está a terra, ali eles já podiam ver. Então agora é a hora de Deus falar para Moisés: manda o povo acampar aqui e, como que numa reunião administrativa, e nós vamos agora nos preparar para poder entrar na terra. O que se cumpre aqui? O que se cumpre aqui é a palavra de Deus, empenhada de Deus. Deus queria que o povo parasse ali para poder refletir, para poder pensar um pouco, para poder se interiorizar um pouco a respeito daquilo que Deus já havia falado no passado. É muito importante que na nossa trajetória, de vez em quando, a gente dê uma parada, para poder refletir um pouco na palavra de Deus, que já foi empenhada sobre as nossas vidas. Existem coisas, irmãos, que Deus falou para a gente, falou lá
verso 18. Eu espero que vocês tenham uma caneta na mão, porque seria muito interessante que vocês me façam um verbo desse. Gênesis 15, verso 18. Naquele dia, olha que frase linda, naquele dia, um dia em que Deus encontrou com Abraão. E o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes. Qual é a palavra? Qual o verbo que está na Bíblia de vocês? Está no presente? Está no futuro? Está no passado? No passado? O que vocês entendem disso? Deus está trazendo a nossa memória que um dia ele teve um encontro com Abraão. E nesse encontro com Abraão, ele fez a Abraão uma aliança, uma promessa. E a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis nas nossas alianças com Deus, como é que ele age? Como que ele fica nessa situação? Como que diz a Bíblia? Ele permanece fiel. Deus não muda. A sua palavra empenhada. Desde o livreiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus, e quantos zeus vocês quiserem colocar, vocês podem colocar por conta de vocês. Tem hora que eu fico pensando quando eu leio isso, mas para que Moisés, ao descrever essas palavras de Deus, ele precisa ficar citando esses nomes? E se em algum outro lugar esse texto, essa aliança for repetida, você vai ler novamente, ele citando esses nomes todos de novo. Deus não disse para eles que lá não tinham povos fortes. Deus não escondeu deles que lá havia gigantes. Deus não escondeu deles que haviam povos que estavam enraizados naquela terra por muitos e muitos anos. Eu não sei se vocês jogam futebol aqui, tem muita gente que joga futebol aqui, né? No Brasil jogar futebol não é pecado. Tem lugar que é pecado, mas aqui não é pecado. Tem alguns de vocês que jogam futebol. E vocês sabem muito bem que é uma coisa muito difícil para um time de futebol ganhar uma partida é quando ele vai no campo do adversário. É verdade ou não é? Porque lá o pessoal está acostumado com aquele campo, eles sabem onde estão os buracos, eles sabem onde estão os defeitos do campo, e geralmente quando vai disputar ali, aonde que vai jogar primeiro, né? Se é no sentido para lá, se é no sentido para cá, para o cara. Então na hora de tirar ali a sorte, né? Para ver onde vão escolher, eles sabem como escolher o campo. Você não, nós não sabemos, somos visitantes. Imagina bem, os moradores estão ali centenas e centenas de anos. Eles sabem como proteger o lugar deles. Eles sabem como proteger a cidade deles. Por isso é chamada cidade fortificada. Mas Deus não nunca escondeu tudo. E aquele lugar seria um lugar de grandes batalhas para o povo de Israel. É interessante, né? Se tem uma coisa que o Senhor Jesus nunca escondeu da gente do seu ministério, como seria a nossa trajetória aqui nesse mundo? Escondeu? Você acha que você, quando escolheu a porta estreita, o caminho estreito para poder trilhar, você acha que você iria encontrar as facilidades que você pensava que você ia encontrar? Fala a verdade. O Senhor Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas ao mesmo tempo ele fala o quê? Tem? Não é? Eu disse. E vocês também.
meu pai lá desesperado, para ser atendido com um problema do infarto fulminante, quase fulminante, né? Para poder ser atendido e simplesmente quem te atende fala assim: olha, não tem como atender seu pai agora. Tem que esperar. Esperar onde? No corredor. E alguém fala assim: entra no corredor e fica ali deitado no corredor, porque a partir do momento que você está no corredor, o hospital é responsável por você. É obrigado a ficar no corredor. No corredor, pelo menos, eles são responsáveis por ele. Ou pelo menos arrumam a sepultura. Quantas pessoas estão esperando hoje um atendimento para fazer uma hemodiálise? Que os rins não funcionam. Hoje você tomou, talvez, vários copos com água. Saciou a sua sede. Que delícia tomar um copo de água gelada. Muitos agora, eles não podem tomar água, porque os rins não funcionam. Você não pensou nisso. Você não conta mais isso como um milagre. Você simplesmente acha que isso não é mais que a obrigação de Deus. Essas coisas aconteceram na sua vida, porque tudo funcionando normalmente. Mas não é assim. Irmãos, a terra de Canaã era uma promessa de Deus, isso é irrevogável. Essa terra eu dei para vocês, é de vocês. Assim como o Senhor um dia falou para mim: nosso filho, o céu é seu. Ninguém pode tomar. Porque aquele que vier nas minhas mãos, de maneira nenhuma, eu não darei fora. O céu é seu. Não tem nada nesse mundo que possa me tomar esse presente que o Senhor me deu. Ele foi lá na cruz do Calvário e perguntou: quanto custa para você ir para o céu? Custa a sua vida, custa o seu sangue. Porque a única forma da justiça de Deus que é satisfeita para a obra da nossa redenção era o sangue de Cristo. Mais nada. Não é pelas minhas obras, não é pelos meus méritos, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou filho de alguém bom. Muito pelo contrário, porque eu sou um. Deus olhou do céu e não viu ninguém que prestasse. Mas Jesus foi lá e quando ele falou assim: Pai, está consumada a obra que tu me deste para mim. E eu creio nessa palavra. O céu está garantido, né? Agora só tem uma coisa: a caminhada até chegar no céu, o Senhor Jesus disse que ela é a longa jornada. Eu pensando: Deus poderia ter chegado ali e falado assim: vamos entrar, gente, eu estou na frente, vamos embora. Para aqui. Para aqui, porque a ocupação da terra vai ser uma grande batalha. Então o que eu penso aqui? Tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer para a gente, não. A batalha é sua, então, cara, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele quer que você creia nele, Ele quer que você demonstre a fé que você tem dele. Um dia Abraão falou para o Senhor: Senhor, minha fé é inabalável no Senhor. Então você vai provar a sua fé. Como? Pega o seu filho. Porque as outras pessoas, os incrédulos, os idólatras, eles fazem isso. Eles pegam os seus filhos e queimam os seus filhos nos altares para poder apaziguar a ira dos seus deuses. Não faça isso. Pega o seu filho, não merece sacrifício. Abraão pegou o menino, seu único filho, e a Bíblia fala: o filho é quem ele amava. E ele foi até lá no monte onde o Senhor falou. E ele disse para os seus companheiros, os seus servos que foram com ele: vocês vão ficar aqui. E nós, eu e meu filho, nós vamos lá. E nós voltaremos. Nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor e nós voltaremos. Lá vai. Que jornada longa foi aquela até chegar lá naquele monte. Por quê? Porque o seu filho conversava com ele: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, o cutelo, tudo, está tudo certo.
A fé de Abraão era tão grande, o poder miraculoso de Deus, que ele sabia que Deus, que era o Deus da providência, que é o Deus do suprimento, aquele que não deixa faltar nem a água para você beber, nem o pão para você comer, nem as suas ervas. Esse Deus que supre todas as suas necessidades todos os dias, era o Deus que queria resolver o seu maior problema, que era aquele momento de oferecer em sacrifício o seu filho. Aí você poderia ler essa história, esse acontecimento, e dizer assim: nossa, que coincidência, né? Aquele cordeiro, aquele animal aparecer ali, todo engastanhado no meio daquele cipozal, todo no meio daquele mato. Eu não sei de que fazenda que aquele animal fugiu, mas ele fugiu na direção certa. Ele fugiu na direção de Isaac, porque Deus havia providenciado um sacrifício que era para ele mesmo, que era para o Senhor. E então aqui é a hora de eles provarem que aquele tempo que eles haviam dado com Deus tinha sido suficiente para eles crerem que Deus não iria colocar lá no passo de mágica, como que de mágica, mas que iria junto com eles naquela batalha. Essa tarefa não seria fácil. Quando as tarefas não são fáceis, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Quando os problemas surgem, que eles vêm de fora para dentro, o que acontece com quem está do lado de dentro? O que vocês fazem quando os problemas vêm de fora para dentro aqui? Vocês fazem o quê? Vocês se dividem? Ou vocês se unem? Vamos invadir o povo alemão. Vamos pacificar o povo alemão. O que fizeram? Força? Tarefa. Juntou quem? Exército, marinha, tropa de elite dos Tetamundos, e fuzileiro naval. O imperador parece que a guerra é até contra os Estados Unidos, né? Mas era o povo alemão. Juntou-se a força. O que Deus queria? Queria que o povo se unisse. Então vamos. E ao mesmo tempo, eles clamassem a presença do Senhor. Porque lá atrás Moisés fez isso: Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor não nos faça sair daqui. Só porque o Senhor tinha dito para eles. Tinha dito o quê? Eu não vou mais. Porque esse povo é um povo obstinado, um povo desobediente, um povo que não acredita em mim, um povo que não entrega por inteiro a minha direção sobre eles. Então eu não vou mais. Vou mandar um anjo na frente. Moisés falou o quê? É claro, porque tem um anjo. Quem é que não quer ter um anjo ao redor? Eu quero ter muitos deles. Mas nenhum deles pode ser comparado com Deus indo na frente. Então, quando chega aqui, o que Deus quer é que eles clamem o Senhor. Por quê? Abra aí, Salmo 108, verso 13. Vocês vão ler comigo. Eu amo esse texto. Eu amo. Salmo 108, 13. É um salmo para você grifar também na sua vida. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Eu vou fazer essa leitura e vou falar em frase, você repete comigo. Com Deus conquistaremos a vitória. Fala. Com Deus conquistaremos a vitória. E Ele pisará os nossos adversários. E Ele pisará os nossos adversários. Deus não é um Deus de improviso naquilo que Ele faz. Deus ele não vai fazendo remendos, ele vai fazendo conselhos. Eu vejo que muitas vezes nós vamos iniciar uma reunião, o dirigente, ele não preparou para aquela reunião. Ele se acha tão inteligente o suficiente para ele poder improvisar tudo. A gente sente isso quando a gente chega em uma determinada igreja, que a gente percebe que não houve um preparo para aquela reunião. E precisa muitas vezes as pessoas se apresentarem de forma improvisada. E tem uns que chegam aqui na frente ainda
Hoje não deu tempo para preparar isso legal, mas vamos fazer desse jeito para você. Vocês já pararam para pensar que tudo quanto Deus faz para nós é perfeito? Deus só faz o melhor para a gente. Sabe por quê? Porque quando Ele faz pensando em nós. É por isso que Ele faz perfeito, Ele faz bom. Tudo quanto Deus criou, você pode ver lá que a frase marcante é essa. E viu Deus que era bom. Então olha bem o que Ele faz. Ele chama Moisés e fala assim: mãe, é o seguinte, vou apresentar para você aqui qual é o plano para a gente conquistar essa terra. Parece que ele está falando como um pai que fala com o filho, como um comandante que está falando com o seu exército. Olha aqui, você vai pegar o seguinte, você vai pegar um homem de cada vez. Podia ser qualquer um dentro desse projeto de Deus. Hein? É bem diferente, né, no final do ano, quando a igreja se reúne, para poder então pensar em quem vai trabalhar na igreja. Aí alguém fala assim: vamos dar essa função aqui para o irmão fulano de tal, que sabe que ele com essa função, ele vai melhorar. Quem sabe ele vai ser mais motivado. Quem sabe essa irmã, como presidente da União Feminina, ela vai se tornar uma potência da igreja. Deus não é diferente. Moisés, você vai escolher os melhores. Os melhores. Aqui eu vou dizer uma coisa para você, filho. Eu gosto muito dessa parte. Eu tenho um funcionário que ele é muito engraçado. Ele faz o café. Quando ele faz o café, ele vem com a xícara de café e fala assim: esse é o melhor. Eu falei assim: não, pai. Mas é o melhor por quê? Não, pai, eu sou bom de café. Eu sou bom. Aí o outro funcionário fala: não, eu também sei fazer café. Eu digo que eu faço café porque é bom. Também ninguém reclama. Eu falei: não, mas o meu é melhor. O meu é melhor. Então por que o senhor é melhor? Não, porque ele faz café bom, mas o café que ele faz, ele só sabe fazer quando o pó é o cafuso. É um tipo de café que tem lá no Espírito Santo. E ele fala assim: não, eu posso fazer com qualquer tipo de café, que fica bom. Quando você chegou para ser membro dessa igreja, você chegou para ser o quê? Apenas mais um? Quando você se batizou, você chegou aqui para dizer assim: olha, eu sou mais um que chegou nesse exército. Quando você sonha pequeno ou sonha grande? Fala para mim. Mas é verdade, é? Sonhar paga alguma coisa? Não. Então, se não paga nada, por que você sonha pequeno? Sonha grande. Agora, só quero dizer para você: não paga nada para sonhar. O que custa é caro. Porque muitos desistem de chegar até lá na concretização, porque tem sonho que demora demais. Demora demais. Quando eu era pequeno, o maior sonho de qualquer adolescente, de qualquer criança, era ter uma bicicleta. E naquela época, na minha época, que eu era adolescente, tinha 9, 10 anos, o sonho de qualquer menino não era somente ter uma bicicleta, mas ter uma manareta. Você sabe o que é uma manareta? É mesmo que você tivesse hoje uma Mercedes-Benz. Não era porque não era caro. O lançamento da Monarch, aquilo era coisa de maluco. Aquela bicicletinha, aquele bidãozinho alto, verdinha, vermelhinha. E aqueles meninos ficavam doidos com aquilo, porque era na minha época, não tem ninguém. Já que eu estou falando aqui, língua estranha. A Monareta. Ninguém tinha, aquele só sonhava com ela, porque não tinha. Era para classe média alta para poder comprar. Mas sonhava com ela. Eu sonhava pedalando com a bicicleta, eu sonhava caindo da bicicleta, andando com a bicicleta. Mas um dia eu falei assim: um dia eu quero ter uma coisa. Cresci, fiz 20 anos, fiz 30, fiz 40. E passou 50, 51, 52, não, 56.
pregar. Serve. Cheguei lá, ele falou comigo assim: não, você não vai embora, não, você vai ficar aí. Não, rapaz, eu tenho que ir embora. Não, rapaz, fica aí, rapaz, fica aí. Olha, você não ficou aqui, mas fica aqui. Aí minha esposa ele fala assim: quando as pessoas insistirem demais, é perigoso você sair, pode acontecer alguma coisa. Pronto. Aí eu fiquei. E o rapaz era zelador da casa de oração. Eu gosto muito de zeladores da casa de oração, porque eles sempre surpreendem a gente. E o irmão falou comigo: sabe, quando a esposa faz a janta, eu vou te mostrar aqui, ó. Aí mostrou aqui, ó, isso aqui é o quartal, isso aqui é a sala de criança, isso aqui é a sala de guarda de instrumento e tal. Aí uma porta assim, ele não falou o que ele tinha, eu falei: aqui. Não, aí eu não ia abrir, não, porque você é quarto barulho. Eu falei: não, rapaz, você não pode ver essas coisas assim. Não, tá cheio de coisa, não abre aí, deixa eu ver esse quarto. Ele abriu o quarto, quando ele abriu o quarto, eu vejo aquele monte de bagulho, aquele monte de troço, ferramenta, aquele negócio lá, e veio com uma mão na dente. Aquela monareta assim, sabe que era? Aquela monareta jogado lá assim. Eu falei assim: gente. Eu falei: e aquela bicicleta ali, o que está fazendo ali? Ele falou: rapaz, eu estou pedindo pelo amor de Deus para aparecer, para levar isso aí, a pessoa ocupando o lugar. Eu falei: graças a Deus, Deus vai realizar. Bracei aquela monareta, tirei de lá, gente, se dizer. Perfeita, só os pneus que machucaram, alguns ferrugem, todo original. Virgínia! Levei aquela monareta, mas não tomou trabalho de levar, porque não cabia no guarda-mato de jeito nenhum. Depois, gente, não pode deixar para trás do sonho, tem que levar essa bicicleta. Viajei 60 quilômetros. Fui lá, busquei o reboque, botei no carro, mas levei a bicicleta para casa. Mandei reformar. Falei com o cara: quero ver se deixa ela toda original. Isso aqui é o meu sonho. Aí coloco lá no meu trabalho, todo mundo pergunta: ah, pai, quanto que é que você quer essa bicicleta? Falei: meu sonho tem preço. Vai ficar aí. Esgoto muito nela, ó. Mas, gente, quanto tempo demorou? Precisei ficar velho. E agora eu tenho mais do que consciência de que Deus realizou esse sonho de criança na minha vida, sabe para quê? Para autenticar o meu ministério, a minha palavra. Sonho. José sonhou tão grande, mas tão grande, sonhou tão alto, que os irmãos dele falaram assim: rapaz, você está maluco? Você está dizendo que nós, todos teus irmãos, vamos encurvar diante de você um dia? Ele falou: o que eu posso fazer? Mas eu sonhei. Daqui a pouco ele sonha de novo. Você tem dificuldade para sonhar? Tem gente que não consegue sonhar. Se você não consegue sonhar de olho fechado, nem dormindo, sonhe de olho aberto. Sonhe de olho aberto. Você tem dificuldade de sonhar, tem gente que não sonha de dormindo. Tem outros que sonham demais, sonha com a lampe alta, né? Mas o que José faz? Ele sonha que o sol, a lua, as estrelas, todo mundo se curvando para dele. Agora, se você sonha, você não fica falando para quem não sonha, não. Porque quem não sonha, ele fica com inveja, ele vai fazer tudo para tirar do seu foco, da sua cabeça, e vai dizer assim: não dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então Deus, ele aparece a Moisés e fala para Moisés: olha, você escolhe 12 homens, um de cada tribo. Então, outra coisa bonita aqui para a gente encerrar aqui, né? Esse verso primeiro, ele começa assim de uma forma tão simples, fala assim: e falou Deus a Moisés. Eu acho que a simplicidade tão grande, Deus aparece aqui falando a Moisés como algo que não era esporádica essa conversa, não era de vez em quando que eles conversavam.
Deus fala com Moisés como o pai fala com o seu filho, quantas vezes ele quer. E eu queria encerrar essa parte de hoje só perguntando uma coisa para vocês. Qual foi a última vez que Deus falou com vocês? Aqui você percebe que não há dúvida. Moisés não tem dúvida que é Deus que está falando com ele. E Deus falou com Moisés: você faz isso, faz isso, faz isso. Qual foi a última vez que você tem convicção que Deus falou com você? Foi que dia? Você lembra quando foi? Você discerniu que era a voz de Deus? Tem quanto? Tem muito tempo? Você parou para pensar nisso? Que dia que foi? Eu queria muito hoje sair daqui pensando que você pudesse falar assim: não, hoje, agora, Deus falou. Deus nos tirou, assim como o povo de Israel, Deus nos tirou do mundo, trouxe a presença dele. Estamos andando com ele, ele está na frente. Mas de vez em quando ele para e fala assim: olha para lá, olha para o céu. Qual foi a última vez que você pensou que Cristo pudesse voltar? Hoje de manhã, quando você fez sua oração de manhã, você pensou assim: Jesus está chegando. O que você espera mais dessa vida aqui? O que mais tem para acontecer? O que falta mais as profecias para poder se cumprir as palavras de Deus? E a nossa geração, ao ver todas as coisas acontecendo, seria o sinal da sua volta. Então hoje seria muito importante que você desse fé nessa palavra. Deus abençoe. Amém.